Olá, bem-vindo ao Mais 365, um percurso diário com a Bíblia onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse e com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 94, estamos no período dos Juízes e vamos ouvir Juízes 16 a 18 e Salmo 147. Juízes 16. Sansão foi depois a Gaza, onde viu uma prostituta, e entrou em casa dela. Disseram aos habitantes de Gaza: Sansão veio cá. Armaram-lhe uma emboscada durante toda a noite, às portas da cidade, e assim se mantiveram toda a noite, dizendo: Esperemos a luz da manhã, e então o mataremos. Sansão, porém, não dormiu mais do que até à meia-noite. À meia-noite levantou-se, agarrou os batentes da porta da cidade com os dois postes, arrancou-os com os ferrolhos, pô-los às costas e levou-os até ao alto do monte que fica em frente a Hebron. Depois disso, Sansão apaixonou-se por uma mulher que habitava no vale de Seroque, chamada Dalila. Os príncipes dos filisteus foram ter com ela e disseram-lhe: Tenta seduzi-lo e descobre por que razão é tão grande a sua força e de que modo poderemos ser mais fortes e prendê-lo para o dominar. Se conseguires, nós te daremos cada um 1.100 siclos de prata. Dalila disse a Sansão: Por favor, revela-me por que razão é tão grande a tua força e como poderás ser atado e dominado. Sansão disse-lhe: Se me ligassem com 7 cordas de arco ainda frescas e úmidas, tornar-me-ia fraco, semelhante a qualquer homem. Os príncipes dos filisteus levaram-lhe 7 cordas de arco frescas e ainda úmidas. Ela atou-o com elas. Ora, a emboscada estava ali em casa, no quarto, e ela disse-lhe: Sansão, vêm contra ti os filisteus. Ele rebentou as cordas como quem rebenta um cordão de estopa mal se lhe chega o fogo, e não se soube o segredo da sua força. Disse, pois, Dalila a Sansão: Ora aí está, escarneceste de mim e mentiste-me. Revela-me agora como poderás ser atado. Ele disse-lhe: Se me atassem fortemente com cordas novas, com as quais ainda não tivesse sido feito trabalho algum, eu ficaria sem força e semelhante a qualquer homem. Tomou então Dalila cordas novas e atou-o com elas, dizendo-lhe depois: Sansão, vêm contra ti os filisteus. A emboscada estava a postos no quarto, mas ele rebentou as cordas que estavam à volta dos braços, como se fossem fios de uma tela. Então disse Dalila a Sansão: Até agora só tens zombado de mim, e só me tens dito mentiras. Revela-me agora como poderás ser atado. Sansão disse-lhe: Basta teceres 7 tranças da minha cabeleira com a urdidura do teu tiar. Ela adormeceu, fixou as 7 tranças com o torno do tiar e gritou: Sansão, vêm contra ti os filisteus. Ele despertou do sono e arrancou o torno do tiar com os liços. Dalila disse-lhe: Como podes dizer amo-te, se o teu coração não está comigo? São já 3 vezes que brincas comigo, sem me revelares porque é tão grande a tua força. Ora, como todos os dias ela o cansava e importunava com estas palavras, Sansão caiu num abatimento mortal. Acabou por lhe abrir todo o seu coração e disse-lhe: Sobre a minha cabeça jamais passou a navalha, pois sou consagrado a Deus desde o seio de minha mãe. Se eu fosse rapado, a minha força se afastaria de mim. Ficarei sem forças, tal como qualquer homem. Dalila viu que ele lhe abria todo o coração. Mandou chamar os príncipes dos filisteus e disse-lhes: Vinde, que desta vez ele abriu-me todo o seu coração. Os príncipes dos filisteus foram ter com ela, levando consigo o dinheiro. Ela adormeceu Sansão sobre os seus joelhos, chamou um homem que lhe rapou as 7 tranças da sua cabeleira. Foi então que ele começou a ficar debilitado e a sua força o abandonou. Ela disse-lhe: Sansão, vêm contra ti os filisteus. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: Sair-me-ei bem como das outras vezes. Mas ignorava que o Senhor se havia retirado dele.
Os filisteus amarraram-no, arrancaram-lhe os olhos e levaram-no a Gaza, ligado com uma dupla cadeia de bronze. Meteram-no na prisão e puseram-no a girar a mó. Mas depois de ter sido rapado, os cabelos começaram de novo a crescer-lhe. Ora, os filhos dos filisteus reuniram-se para oferecer um grande sacrifício a Dagón, seu Deus, e celebrar um banquete. E diziam: O nosso Deus entregou em nossas mãos Sansão, nosso inimigo. O povo viu e louvou o seu Deus, dizendo: O nosso Deus entregou-nos o nosso inimigo, que devastava a nossa terra e matava muitos dos nossos habitantes. Como o seu coração estava alegre, os filisteus disseram: Mandai vir Sansão para nos divertir. Mandaram buscar Sansão à prisão e ele começou a dizer gracejos diante deles. Depois colocaram-no entre as colunas. Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: Guia-me e faz-me tocar as colunas sobre as quais assenta este edifício, a fim de me apoiar nelas. Ora, o templo estava repleto de homens e mulheres. Estavam lá todos os príncipes dos filisteus, e sobre o terraço cerca de 3.000 homens e mulheres que tinham assistido aos gracejos de Sansão. Então Sansão invocou o Senhor e disse: Senhor meu Deus, eu te peço, lembra-te de mim e torna-me forte outra vez, a fim de me vingar, ó Deus, de uma vez por todas dos filisteus, pela perda dos meus 2 olhos. Tocando então as 2 colunas centrais sobre as quais repousava todo o edifício, tomou uma com a mão direita e a outra com a esquerda e gritou: Morra eu com os filisteus. Então sacudiu fortemente as colunas e o templo ruiu sobre os príncipes dos filisteus e sobre todo o povo aí presente. Deste modo, Sansão, na sua morte, matou muito mais gente do que matara em toda a sua vida. Seus irmãos e toda a sua família desceram então a Gaza, levaram o seu corpo e sepultaram-no no túmulo de Manoé, seu pai, entre Sorá e Estaol. Sansão tinha sido juiz em Israel durante 20 anos. Juízes 17. Havia um homem da montanha de Efraim chamado Miqueias. Ele disse à sua mãe: Os 1.100 ciclos de prata que te foram roubados, e em relação aos quais tu próprio pronunciaste uma maldição na minha presença ao dizer: Este dinheiro é meu, eis que eu mesmo o tomei para mim. Sua mãe disse: Se abençoado meu filho pelo Senhor. Então ele devolveu à mãe os 110 ciclos de prata e esta disse-lhe: De facto, eu própria consagrei ao Senhor este dinheiro em favor do meu filho, para se fazer com ele um ídolo e uma imagem de metal. Por isso vou devolver-te. Assim, quando ele entregou o dinheiro à mãe, ela pegou em 200 ciclos de prata que mandou entregar ao fundidor. Este fez com a prata um ídolo e uma imagem de metal que foi colocada na casa de Miqueias. Então a casa de Miqueias tornou-se para ele um santuário de Deus. Mandou fazer uma insígnia votiva e ídolos domésticos e consagrou um dos seus filhos, que se tornou seu sacerdote. Naquele tempo não havia rei em Israel. Cada um fazia o que bem lhe parecia. Ora, havia também um jovem de Belém, de Judá, da tribo de Judá, que era levita e morava ali como estrangeiro. Tinha partido da cidade de Belém à procura de um lugar onde pudesse morar como estrangeiro. Chegou à montanha de Efraim e foi andando sempre até à casa de Miqueias. Miqueias perguntou-lhe: De onde vens tu? E ele disse-lhe: Eu sou um levita de Belém, de Judá, e ando à procura de um sítio onde possa residir como estrangeiro. Então Miqueias disse-lhe: Fica, pois, comigo e sê para mim um pai e um sacerdote. Pela minha parte vou dar-te 10 ciclos de prata por ano, vestuário e alimento suficientes. O jovem levita concordou em ficar na companhia deste homem, que passou a considerá-lo como um dos seus filhos. Miqueias investiu como sacerdote e ele ficou na casa de Miqueias. Este disse então: Agora sei que o Senhor me vai tratar bem, porque este levita se tornou meu sacerdote. Juízes 18. Naquele tempo não havia rei em Israel, e naqueles dias a tribo de Dan andava à procura de uma terra onde habitar, pois até então não recebera ainda o que lhe tocava em herança entre as tribos de Israel. Então os habitantes de Dan enviaram 5 homens da sua tribo de entre os mais valentes guerreiros de Sorá e Estaol para explorarem o país e fazerem o seu reconhecimento.
Disseram-lhes: Ide, fazei o reconhecimento do país. Eles foram, chegaram à montanha de Efraim, à casa de Miqueias, e lá pernoitaram. Mal chegaram à casa de Miqueias, logo reconheceram a voz do jovem levita. Aproximaram-se dele e disseram-lhe: Quem te trouxe para aqui? Que fazes tu por estas paragens? Que é que te retém nesta terra? Ele respondeu-lhes: Miqueias fez-me assim e assim. Contratou-me e eu tornei-me seu sacerdote. Eles disseram-lhe: Por favor, faz uma consulta a Deus, para sabermos se a viagem que empreendemos resultará. O sacerdote disse-lhes: Ide em paz. O Senhor vela pelo caminho em que andais. Os 5 homens puseram-se a caminho e chegaram a Laís. Viram que o povo ali residente vivia em segurança, tranquilo e confiante, à maneira dos habitantes de Sidom. Não havia naquela terra nenhum rei que dominasse sobre os habitantes ou molestasse em qualquer coisa. Viviam longe dos sidónios, em nada dependiam de ninguém. Os 5 homens regressaram para junto dos seus irmãos de Sorá e Estaol. Estes disseram-lhes: Que vos parece? E eles responderam: Levantemo-nos e marchemos contra eles, pois nós vimos a terra e é um excelente país. Vós, porém, vós ficais sem dizer palavra. Que a vossa inércia vos não impeça de partir, de entrar nessa terra e de vos apossardes dela. Quando lá entrardes, tereis chegado junto de um povo confiante. A terra é muito espaçosa em todas as direções, pois Deus pôs em vossas mãos um lugar onde nada falta de todos os bens da terra. Partiram então de lá, da tribo de Dan, de Sorá e de Estaol, 600 homens equipados com armas de guerra. Foram acampar em Kiriat-Jearim, em Judá. Por isso é que até hoje esse lugar se chama Maanedan. Fica a oeste de Kiriat-Jearim. Dali passaram à montanha de Efraim e chegaram à casa de Miqueias. Os 5 homens que tinham ido até Laís explorar o país tomaram a palavra e disseram aos irmãos: Sabeis que há nestas casas uma insígnia sacerdotal, instrumentos de oráculo, um ídolo e uma imagem em metal? Pois então vede bem o que se vos impõe fazer. Afastaram-se dali e foram à casa do jovem levita, a casa de Miqueias, e saudaram-no desejando-lhe a paz. Entretanto, os 600 homens armados tomavam posição à entrada da porta dos habitantes de Dan. Os 5 homens que tinham ido explorar o país subiram ao patamar, penetraram na casa e tomaram o ídolo, a insígnia sacerdotal, os deuses familiares e a imagem em metal, enquanto o sacerdote se mantinha à porta, bem como os 600 homens equipados com armas de guerra. Com os que foram à casa de Miqueias tiraram a imagem, a insígnia sacerdotal e os deuses familiares. O sacerdote perguntou-lhes: Que fazeis vós aí? Eles disseram-lhe: Cala-te, põe a mão sobre a boca e anda conosco. Serás para nós pai e sacerdote. Será mais útil seres o sacerdote da casa de um só homem ou de uma tribo e de um clã em Israel? O coração do sacerdote alegrou-se ao ouvir isto. Tomou a insígnia sacerdotal, os instrumentos do oráculo e o ídolo e avançou para o meio do grupo. Retomando a caminhada, foram-se embora de novo, colocando à frente as crianças, o gado e as bagagens. Estavam já longe da casa de Miqueias, quando os vizinhos dele se amotinaram em perseguição dos danitas. Estavam já perto e gritaram fortemente aos habitantes de Dan, mas estes, voltando-se, disseram a Miqueias: Que tens tu? Por que te amotinas? Ele respondeu: Vós roubastes-me os deuses que fiz para mim, bem como o sacerdote, e pusestes-vos em fuga. Que me resta agora? Como é que vos atreveis ainda a dizer-me que tens tu? Os habitantes de Dan replicaram: Que mais ninguém ouça o que nos estás a dizer. Senão, homens tresloucados de espírito poderiam cair sobre vós e, em tal caso, perderias a vida, tu e a tua casa. Os danitas continuaram seu caminho. Miqueias, vendo que eles eram mais fortes do que ele, voltou para trás e foi para sua casa. Os habitantes de Dan tomaram tudo quanto Miqueias tinha fabricado, juntamente com o sacerdote que ele tinha ao seu serviço, e dirigiram-se para Laís. Atacaram aquele povo tranquilo e desprevenido, passando-o ao fio da espada. À cidade deitaram-lhe fogo e incendiaram-na. Não houve quem acudisse, pois ela ficava longe de Sidom e eles não tinham relações com ninguém.
Ela de facto ficava situada na planície de Bet-Reob. Reconstruíram a cidade e habitaram nela. Puseram-lhe o nome de Dan, pois o seu antepassado era Dan, filho de Israel. O seu nome primitivo era Laís. Os filhos de Dan instalaram ali o ídolo. Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés e seus descendentes, foram os sacerdotes da tribo de Dan até à época do exílio no país. Instalaram o ídolo que Miqueias construíra e ele aí ficou durante todo o tempo em que o santuário de Deus existiu em Siló. Salmo 147. Aleluia! Louvai o Senhor porque é bom cantar. É agradável e é justo louvar o nosso Deus. O Senhor restaura Jerusalém e reúne os dispersos de Israel. Ele cura os de coração atribulado e trata-lhes as feridas. Ele fixa o número das estrelas e chama a cada uma pelo seu nome. Grande e poderoso é o nosso Deus. A sua sabedoria não tem limites. O Senhor ampara os humildes, mas abate os malfeitores até ao chão. Cantai ao Senhor com gratidão, cantai ao nosso Deus ao som da harpa. Ele cobre de nuvens o céu e para a terra prepara as nuvens, que fazem crescer as ervas nos montes. Ele dá de comer aos animais e aos filhotes dos corvos quando gritam. Não é o vigor do cavalo que lhe agrada, nem é a força do guerreiro que ele prefere. Ao Senhor agradam os que o temem, aqueles que confiam no seu amor. Glorifica Jerusalém o Senhor, louva Sião o teu Deus. Ele reforçou os ferrolhos das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Ele estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e saciou-te com a flor do trigo. Ele manda as suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Faz cair a neve branca como a lã, espalha a geada como se fosse cinza. Faz cair o granizo como migalhas de pão, com o seu frio quem pode resistir? Envia a sua palavra e o gelo derrete-se, faz soprar o vento e correm as águas. Ele revela os seus planos a Jacó, os seus preceitos e as suas sentenças a Israel. Não fez assim com nenhum outro povo, não lhes deu a conhecer os seus mandamentos. Aleluia! Olá, eu sou o Padre Lourenço Lino e é com muita alegria que convosco caminho todos os dias no Mais 365 e com as equipas de jovens de Nossa Senhora que promovem este podcast. Senhor, caminhando dia a dia contigo, eis-nos aqui uma vez mais, escutando a tua palavra de graça e de salvação. Tu que sempre caminhas connosco, sustenta os nossos passos e dispõe os nossos ouvidos e o nosso coração para a tua voz. Amém. O episódio com que começávamos a leitura de hoje é sebejamente famoso. Aquela trágica paixão de Sansão por Dalila e a traição com que Dalila o vai entregar aos filisteus. Há este contraste muito interessante em Sansão. Sansão é o mais forte e ao mesmo tempo tão fraco. Ele que arranca as portas da cidade de Gaza, como ouvíamos, é também terrivelmente fraco na escravidão que tem em relação às suas paixões. E aqui, quando nos referimos às paixões, nós estamos só a falar no sentido romântico. As paixões, ensina-nos a Igreja, são os nossos movimentos internos. No fundo é aquilo que nós não geramos voluntariamente, mas que acontece dentro de nós. E em si mesmas, as paixões são neutras, não são boas nem más. Elas dizem respeito ao mundo das nossas emoções, da nossa sexualidade, dos afetos, das inclinações mais espontâneas. E por isso podem ser de atração por algo ou alguém, ou de algum apetite, ou até de alguma raiva, de alguma euforia, de alguma ansiedade, etc. Elas estão lá. As paixões devem ser conhecidas com serenidade, mas também com autodomínio. E muitas vezes vemos como nós somos escravos em relação às paixões. E quando as paixões estão assim no leme da nossa vida, nós tornamos impulsivos, incapazes de fazer valer a nossa vontade livre. Ora, Sansão é bem imagem disso, porque ele apaixona-se por Dalila e torna-se nas suas mãos um autêntico joguete.
depois de Dalila ter demonstrado por 3 vezes que não era digna de confiança, traindo Sansão, pondo à mercê dos seus inimigos, enfim, Sansão tinha-a enganado e, portanto, ele acaba por vencer, mas isto acontece 3 vezes. E mesmo assim, Sansão acaba por revelar o segredo da sua força, associado, lá está, àquele voto de nazirato que tinha sido feito sobre ele. E é claro que Dalila, sem surpresas, mais uma vez atraiçoa Sansão e entrega-o, agora definitivamente, nas mãos do inimigo, depois de lhe cortar o cabelo. Pois bem, nós às vezes também somos assim, infantis, entregues nas mãos dos outros, mas reféns de relações doentias e às vezes teimosamente trocando a nossa dignidade por validação dos outros, por algum prazer, por alguma honra, por alguma conquista menor. E por isso, parecendo tão fortes, às vezes somos fáceis de apanhar nas nossas paixões. Elas são, usando uma outra imagem que nos é conhecida, o nosso calcanhar de Aquiles. Mas mesmo assim este relato ensina que Deus não nos abandona. E aquele Sansão que tinha sido capturado pelos seus inimigos e escarnecido por eles, acaba por recuperar a sua força, por clamar ao Senhor e vencer naquela derradeira vitória sobre os filisteus, na qual também ele acaba por sucumbir. Sansão sinaliza aqui o regresso ao Senhor como sempre possível e a cura dos nossos pecados também como sempre disponível, à distância do ato de nos voltarmos para Deus. Depois de Sansão, o livro dos Juízes conta-nos as histórias de Miqueias e dos Danitas numa espécie de caos litúrgico e cultual que vai acontecendo no povo de Deus. E há uma frase dramática que aparece no capítulo 17 e que ouvíamos. Não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem lhe parecia. É a descrição de um povo à deriva, de um povo sem rei nem roque, porque cada um faz o que bem lhe parece. E isto não é a descrição da liberdade ideal, isto não é um mundo de sonho, um mundo evoluído, cada um pode fazer aquilo que quer, aquilo que bem lhe parece. Não, isto é a descrição de um mundo individualista, de um mundo num caminho de autodestruição, sem que ninguém procure virtude, sem que haja uma coesão entre pessoas. Peçamos nós, especialmente pela Igreja, para que o Senhor seja o norte de tudo o que nela acontece, e não simplesmente as vontades e o que bem parece a cada um, e que os pastores da Igreja nos possam governar neste bom caminho, ajudando-nos também a não vivermos à mercê das nossas paixões e das nossas escravidões, mas numa procura sincera e empenhada de viver segundo o amor de Deus. Senhor, o teu amor vence o nosso egoísmo. Obrigado pela tua palavra, que clama ao nosso coração e derruba a sua dureza. Faz-nos viver segundo a lógica e a lei do amor. Amém. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Depois de conhecermos o desfecho da história de Sansão, ainda há mais histórias de juízes para conhecer. Fazemos isso amanhã. Um abraço em Cristo.